Olá, amedrontados! Escrevo para compartilhar algo que realmente marcou a minha vida. Por favor, não divulgue meu nome, pois desejo compartilhar anonimamente. Apenas quero que saiba que naquela época eu era um jovem de apenas 17 anos. Comecei a trabalhar em um posto de gasolina, sendo responsável por abastecer os veículos e também limpar os vidros para quem permitisse, buscando ganhar um dinheiro extra. Trabalhava principalmente durante as noites, pois estava cursando o ensino médio, na modalidade da educação de jovens e adultos. Vale ressaltar que esse posto de gasolina ficava quase nos limites da cidade. Eu ia e voltava com um colega de trabalho, um senhor de 40 anos, que também trabalhava no mesmo turno. Ele costumava me dar carona e me deixar em uma avenida que ficava a algumas quadras da minha casa. Assim, eu seguia o restante do caminho a pé. Em uma madrugada, só estávamos eu e meu colega de trabalho, por volta das 3:30 da manhã, e não havia mais ninguém na região. De repente, um carro chegou e estacionou onde eu estava. Era um veículo com vidros escuros, quase impossível de enxergar para o interior. O motorista abaixou o vidro, revelando ser uma senhora jovem. Ela pediu para eu encher o tanque e começou a me explicar que iria à loja de conveniência do posto para comprar alguns doces para seu filho, que estava no banco de trás. Pediu-me gentilmente que cuidasse dele enquanto ela fazia as compras. Eu concordei e ela sorriu, agradecendo antes de ir à loja. Até então, nada parecia fora do comum. Os vidros traseiros estavam fechados e muito escuro, mas eu conseguia perceber algum movimento lá dentro. Aparentemente, a criança estava impaciente. Terminei de abastecer o veículo e aguardei que a senhora saísse para receber o pagamento e também perguntar se podia limpar os vidros. Enquanto esperava, percebi movimento no banco de trás do carro, mas não conseguia ver claramente devido à escuridão. Finalmente, a senhora retornou com duas sacolas cheias de comida. Ela estava sorrindo de uma maneira que me parecia perturbadora. Enquanto caminhava em minha direção, eu apenas sorri de volta uma vez e me virei. No entanto, a situação ficou muito desconfortável quando ela me perguntou se meu filho ainda estava no carro. Eu respondi afirmando que sim. Ela então pegou sua carteira, pagou pela gasolina e me deu uma gorjeta por ter cuidado de seu filho. Agradeci e ela entrou no veículo, ligou o motor. Virou-se para trás, entregando as sacolas ao filho e disse carinhosamente: Veja, querido, tudo que eu comprei para você. Eu pensei que ela iria embora, mas antes de partir, ela virou-se para mim e disse: Veja, este é meu filho, Brian. Nesse momento, abaixou o vidro traseiro, revelando um cadáver quase esquelético. Aparentemente, um adolescente completamente vestido com uma touca na cabeça. Fiquei petrificado. Mal me lembro de como reagi. Senti muito medo. Não sei se o meu colega que estava na frente percebeu minha reação, mas ele imediatamente veio até mim. Enquanto isso, a mulher subiu os vidros e simplesmente foi embora. Eu fiquei lá, chocado, incapaz de reagir. Meu colega tentou me fazer reagir sem sucesso. Finalmente consegui falar e contei tudo a ele. Ele pegou o telefone e, sem dizer uma palavra, ligou para a polícia, relatou o ocorrido e forneceu a descrição do carro e para onde ele tinha ido. Depois disso, ele me levou para casa, pois fiquei muito abalado. Na noite seguinte, quando meu colega passou para me pegar, ele me disse que havia recebido uma ligação da promotoria agradecendo por ter relatado aquele incidente. Aparentemente, aquela mulher estava sendo procurada por seus familiares que moravam em outro estado. Disseram que ela havia enlouquecido após perder o seu filho devido a uma doença e que de repente desapareceu sem deixar rastro. Nunca souberam onde ela havia sepultado o seu filho. É incrível, mas coube a mim viver esse perturbador acontecimento para que finalmente seus familiares a encontrassem, descobrissem que ela nunca havia se desfeito do corpo do filho.
Agradeço pela oportunidade de poder compartilhar minha experiência. Agora, com 28 anos, acredito que superei aquele incidente. Mas, sem dúvida, é algo que ficará gravado em minha mente para sempre. O mal olhado. Minha avó, Maria, teve uma filha que morreu 2 meses depois de nascer. Era o primeiro filho dela, depois de 4 filhos. Ela estava muito feliz, todo mundo falava para ela: Maria, que legal, sua filha é de verdade? Dizem que ela era uma menina muito linda. Uma tarde ela foi ao mercado trabalhar. Eles tinham uma barraca de armarinhos. Ela colocou a menina em uma caixinha de madeira, no meio dos fios e lãs, para poder atender algumas mulheres que estavam ali comprando as lãs, os fios, para fazer os seus bordados. Uma das mulheres se concentrou na pequena Carolina e disse: Mulher, que menininha linda é a sua? Minha avó respondeu: E se for meu? Bom, ela é linda demais. Não se parece nada com você, parece até um anjinho. Minha avó, instintivamente, pegou a sua pequena Carolina nos braços e a cobriu com seu chale. As mulheres foram embora e a tarde passou, mas Carolina começou a arder em febre e a chorar desesperadamente. Minha avó correu ao médico e mandaram remédio para baixar a febre, mas as horas foram passando e a menina não parava de chorar. Nada o confortava, nem o peito, nem os braços da mãe. No dia seguinte, a menina chorou menos, e seu choro era de exaustão, e tudo na menina era lento. Então minha avó correu para uma mulher que dizia ser curandeira e sabia muito sobre ervas de limpezas. A minha avó deu-lhe a pequena Carolina e a curandeira disse: Oh, mulher, sua filha foi rasgada. Eles olharam para ela. Como é que você não trouxe ela para mim logo? Eu não posso mais fazer nada por ela. Olha só como estão os olhos dela. Minha avó conta que quando a curandeira tirou o chapéu da menina, o olho esquerdo da menina ficou muito pequeno, como se tivesse encolhido. A mulher devolveu a pequena e disse para batizá-la antes que ela morresse. Eu sinto muito, garota. Minha avó saiu com a menina nos braços. Ela foi batizada em sua casa e, de fato, em poucas horas, a pequena Carolina deixou este mundo. Às vezes o destino nos prega peças que temos que passar por aprovações para deixar nosso legado. Há alguns anos atrás, eu fui levar produtos agrícolas para uma fazenda no interior do Pará, pois era uma estrada de chão muito ruim e estava chovendo muito. No meu retorno, faltando uns quilômetros para chegar na estrada principal, uma ponte havia caído devido às enchentes. E para piorar, eu estava com problemas de arritmias no coração. E o meu remédio tinha acabado. Então, quando desci do meu caminhão, infelizmente fui picado por um escorpião. Fiquei em desespero, pois estava chovendo muito. Assim que a chuva parou, resolvi ir a pé em busca de socorro. Uns 2 quilômetros depois, para meu desespero, uma tempestade vinha ao meu encontro. Foi então que avistei uma casa abandonada a uns 300 metros adiante. O veneno do escorpião já circulava em minhas veias, meu coração palpitava e eu sentia muita dor. Então, para minha surpresa, avistei acocada na beira da estrada uma criança. Era uma menina, aparentava ter uns 9 a 10 anos, com seu vestido molhado e tremendo de frio. Peguei em sua mãozinha para ela se levantar, mas ela estava encarangada. Não conseguia ficar em pé. Então peguei em meus braços e a levantei para a casa abandonada. Assim que entramos, caiu uma forte chuva. Então tirei seu vestido molhado, agasalhei com um moletom que eu estava usando e a aconcheguei em meus braços, pois eu sentia que eu estava morrendo, mas não queria que a criança tivesse o mesmo fim. Foi então que senti
sua mãozinha acariciando meu peito e acalmando meu coração. Foi então que me apaguei. Fiquei desmaiado por horas. Quando acordei, eu estava só e, para minha surpresa, eu estava bem. Até o local da picada do escorpião estava cicatrizada, mas saí à procura da criança e nada de encontrá-la. Foi então que adentrei em um bosque e no tronco de uma velha árvore em cima de um arbusto avistei meu moletom e também um retalho com as mesmas estampas do vestido que a criança estava usando. Quando fui pegar, foi então que notei que ali tinha o sinal de uma cova, que a terra abaixou com o tempo. Fiquei encabulado e segui até a estrada principal, onde tinha uma vendinha. Tomei uns goles de conhaque e, proseando com o vendedor, lhe perguntei sobre a casa abandonada. Foi então que ele relatou que há uns 3 anos atrás, ali morava uma viúva com sua filhinha, a pequena Gabriela, de 9 anos. Mas um dia por ali passou um aventureiro dizendo ser garimpeiro e acabou se amigando com a viúva. Mas algum tempo depois, a pequena Gabriela desapareceu. Foi procurada por todos os lugares, fizeram até o BO, que é o boletim de ocorrência, e nada de encontrar a pequena. Então venderam o sítio e foram morar na cidade. Eu falei para o vendedor que eu tinha quase certeza que sabia onde a criança estava. Lhe falei sobre a possível cova. Ele ficou curioso e foi comigo para ver. Então ele tomou providência e foi à polícia da cidade. E já no outro dia já vieram e, para a surpresa de todos, ali estavam os restos mortais da pequena Gabriela. E junto com os restos mortais encontraram uma corrente de ouro com um pingente em forma de escorpião. Foi então que a mãe da criança reconheceu que o mesmo pertencia ao seu amante, que havia perdido na mesma época do sumiço da criança. A pequena Gabriela foi sepultada no Campo Santo. O assassino confessou o crime de abuso seguido de morte, foi preso e uma semana depois se suicidou na cadeia. O caso foi desvendado. Uns dias depois, a ponte foi reconstruída, acelerei meu velho caminhão e segui meu destino pelas varedas dessa vida. Todas as vezes que eu encontro com uma tempestade, meu coração sangra e o céu chora pela pequena Gabriela.